A Bíblia diz que é algo impossível para Deus. Polêmico. É impossível Deus resistir ao quebrantado. Jamais. A irmã Paloma ficou assustada. Mas Ele é o Deus do impossível. Não há obras que o nosso Deus não possa realizar. Mas a Bíblia também diz que é impossível Deus resistir ao quebrantado. O que seria um quebrantado, meus irmãos? Um quebrantado seria dizer: Senhor, Tu conheces por onde eu andei. Tu sabes onde os meus pés pisaram. Tu sabes qual era o meu cheiro. E o meu cheiro não era bom. Amém, irmãos? Que a gente venha crer na graça. Que a gente venha crer na eleição. Que a gente venha crer que não foram as nossas obras. Que não foi a nossa bondade. Que não foi a nossa escolha. Que não foi a nossa decisão. Que nós não fomos no lugar certo na hora certa. Deus nos chamou na hora certa, nos levou no lugar certo e tocou de uma forma diferente. Amém, irmãos? Isso é graça. Isso é eleição de Deus. Isso é Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? O Senhor conhece muito bem o nosso perfume antes de o conhecê-lo. Só que a Bíblia diz que depois que estamos em Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Somos o bom perfume de Cristo. Qual será a essência do perfume de Cristo? Estou pensando em Cristo. Se tu quiser imaginar Ele com o teu nariz, você diz assim: vou cheirar Cristo. Qual é o cheiro que vem a ti? Graça, misericórdia, amor, compaixão, fidelidade. Amém? Se colocar no lugar do próximo, amar de uma forma incondicional, amar sem esperar nada em troca. Amém? O bom perfume de Cristo. Temos sido? Somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Cristo, amados. A palavra Cristo significa aquele que pagou o preço. Aquele que morreu na cruz, aquele que resgatou, aquele que foi o libertador. A palavra Cristo, o perfume que ela exala, significa graça. Deus dando aquilo que nós não merecíamos. Amém? O cristão, irmãos, o cristão tem que oferecer, tem que dar, tem que manifestar aquilo que as pessoas não merecem. Amém? Pois tu vai descobrir nessa noite que tu és filho de Deus. Amém. Dá glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Tu vai descobrir que tu és filho de Deus. Quem é que é filho de Deus? Amém. Levanta, todos são filhos de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Todos aqui nesse lugar, eu estou afirmando pela palavra, todos nesse lugar são filhos de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Através da eleição. Através da eleição. Eu não me torno filho crente. Primeiro Ele me elegeu, eu não queria primeiro antes Ele me eleger. Todos nesse lugar, talvez tu ainda não crê, mas tu és filho de Deus. Aqueles que Ele conheceu, irmãos, Ele elegeu. Elegeu para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho. Então eu me torno filho de Deus através da eleição. Graça. Eu ainda não criei. E a eleição me proporciona o quê? Salvação. Não. Eu vou usar uma outra palavra. É a salvação. A eleição proporciona o quê, Eduardo? Tu falou que não é salvação. Porque tem eleitos que não vai ser salvo. A salvação se perde, né? Eleitos sim, chamados. Amém. A eleição, eu ser filho de Deus, me proporciona uma herança. Amém? Amém. Até por coincidência, onde estávamos conversando sobre a herança, né, Zé? Estávamos conversando sobre a herança ontem, era o assunto. Sobre um parente que morreu e os filhos estão brigando por causa da herança. Estão brigando, não deveriam brigar, mas eles têm direito à herança. Então é uma briga justa. Não é justa a atitude, mas tem direito. Todo filho, não é? O filho tem direito à herança. A herança
É uma promessa para aqueles que são filhos de Deus. E a herança é a salvação. Amém? Muitos têm anunciado que a herança é nessa terra. A herança não é nessa terra. A herança é no céu. E o que, conforme o irmão colocou, eles têm aprendido. O que pode tirar a minha herança? Eu sou filho. Todos aqui são filhos, são eleitos de Deus. Senão não estaria aqui ouvindo a verdade. Eu sou filho. E por eu ser filho, o Senhor me oferece uma herança. O que pode tirar a minha herança? O que pode tirar a minha salvação? Se eu já sou filho. A minha rebeldia. A tua rebeldia. Amém, irmãos? A nossa rebeldia tira o direito da herança. Não tem pais que tiram os filhos da sua herança. Não tem pais que fazem um testamento para dizer, esse filho não terá direito. Porque na cabeça dele, na mente dele, com razão ou não, aquele filho é rebelde para ele. Sim ou não? Sim. Nós vemos casos de pessoas que deixam a herança até para animal, para gato, para cachorro. Porque não querem deixar para os filhos. Né? A rebeldia, e nós estamos falando de um pai que é justo. Um pai que não erra. Um pai que tem uma régua infalível. Deus. Então tu és filho. Somos filhos. Temos uma herança. A herança vem depois do quê? Da morte. Só que a herança sim pode ser perdida, irmãos, se nós formos rebeldes. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias capítulo 3. Eu amo o Antigo Testamento, eu amo os profetas, porque a minha e a tua Bíblia diz que os profetas e a lei testificam de Deus. Cristo. A lei e os profetas testificam, confirmam a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eles prefiguram, eles são imagem, eles nos dão uma ideia do que seria a vinda de Cristo, do que seria a igreja de Cristo. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Jeremias 3, 8. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou vai lá no índice. Posso ler? Amém. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, o meu filho rebelde, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi, diz o Senhor, que a aleivosa Judá, a sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição de Judá, contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com pedaço de madeira. Contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, Jeremias, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó rebelde. Vamos ler de novo? Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque eu sou benigno, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconheça a tua iniquidade, que contra o Senhor o teu Deus transgredisse, e estende os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não desses ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Porque eu vos desposarei e vos tomarei. E um
de uma cidade e 2 de uma geração. Eu vos levarei aonde? Aonde? A herança. Sião. Sião é a representação do que, irmãos? Da Jerusalém celestial. Israel, Jerusalém, o Monte Sião, onde ficava o templo. O templo representava a presença de Deus, de noite e de dia eternamente. Então o profeta Jeremias, chamado, enviado por Deus, apregoa arrependimento. Eu queria fazer um rápido paralelo antes de a gente entrar talvez mais de uma forma direta na questão de rebeldia, de herança. Eu queria fazer um paralelo, amados, com a Israel e com a Judá. Eu queria te dar só um pequeno contexto. Israel nasce de 12 tribos. Israel nasce de quem? Começa com Abraão, sim. Mas ele é prefigurado depois em Jacó. Jacó, depois de lutar com Deus, de ter uma conduta diferente, de não desistir, de não tentar trapacear, de não querer levar lucro indivíduo, depois de ele ter a postura de homem, de não fugir dos problemas, a vez que Deus mudou o nome dele. E Deus disse: já não serás mais chamado Jacó, que significa trapaceiro, enganador. Agora te chamarás Israel. Israel, Jacó, transformado, teve 12 filhos, 12 tribos. Amém? 12 tribos. Uma nação que saiu do Egito, que conquistou a terra prometida, que obedeceu a ordem de Deus dada a Josué, aonde colocares, já ouviu falar? Onde colocares a planta dos teus pés, o pé físico. Em cada cidade que tu colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dará por herança. A figura da terra prometida, a celestial. E Saul reina sobre Israel, 12 tribos. Davi reina sobre Israel, 12 tribos. E seu filho Salomão não caminha conforme o seu pai caminhou. E a Bíblia diz que o reino é dividido. 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Aonde ficava Judá? Onde ficava a tribo de Judá? Com os 10 ou fazia parte dos 2? Deus sempre usa a minoria. Deus sempre vai estar na minoria. Se tu quiser caminhar com a humanidade, se tu quiser ter a razão, tu vai se dar mal. Judá, o reino, a tribo de Judá ficava no sul. Ficou Judá e Benjamim somente. E as outras 10 tribos. Todos aqui eram povo de Deus ou não? Deus não rejeitou ninguém. As 12 tribos pertenciam, eram eleitos. A Bíblia diz que no final Deus salvará toda a Israel. Não é a promessa? No final, alguns que entendem e creem que será no milênio, toda a Israel será juntada em Cristo, quando o tempo do gentio se cumprir. Mas o que tem a ver Israel, Judá? Por que Deus esperava algo a mais de Judá? Por que Deus diz: olha, as duas cometeram a mesma coisa, mas Judá tem agido pior? Sabe o que significa a palavra aleivoso, que nós lemos ali? Mas a sua irmã aleivosa. Israel pecou primeiro. Israel caiu em idolatria primeiro. Logo que o reino é dividido, logo que o sucessor de Salomão reina em Judá, e era um homem reto, o primeiro rei de Israel era mau. Tu tens que entender uma coisa, meu amado. O dia que eu começar a pregar mentira nesse lugar, sai correndo. O povo é o que seu líder é. Amém?
Leia o livro de 1 Reis e 2 Reis. Quando os reis de Judá eram bons, o povo caminhava e obedecia ao Senhor. Quando eles eram maus, eles desobedeciam ao Senhor. A figura do seu líder era o rei. Já o reino do norte, Israel, todos os reis eram maus. Todos conduziam o povo à idolatria. A palavra aleivoso, aleivosa, significa fraudulento, enganador, traiçoeiro. Aquele que frauda, aquele que engana. Aquele que em vez de oferecer o verdadeiro, oferece o quê? O falso. Judá tinha o verdadeiro. Onde é que ficava Jerusalém, irmãos? Aonde ficava Jerusalém? Qual tribo morava em Jerusalém? Judá. Aonde ficava o templo? Jerusalém, Judá. Aonde estava a Arca da Aliança? Aonde os levitas ministravam? Aonde eram feitos os sacrifícios da lei mosaica? Aonde? Em Judá. Qual foi o erro de Israel? O erro de Israel foi querer, irmãos, se possuir algo que não era deles. O erro de Israel foi querer começar a adorar o Senhor nos montes, nos bosques. Só existia um lugar para Israel ou Judá adorar o Senhor. Onde era? Em Jerusalém, no templo construído por Salomão. Qual é o paralelo que eu quero fazer, irmãos, entre Israel e Judá? 2 irmãos vieram orar por mim hoje, para que eu tivesse ousadia. Vou precisar de ousadia nessa noite. Sabe a quem eu comparo Israel, o povo de Deus, eleitos de Deus? A quem? A quem? Qual igreja? Eram 2 povos divididos ou não? Criam no mesmo Deus de Abraão ou não? Vamos interagir um pouquinho, irmãos, olhem para mim. 2 povos divididos. Os 2 eram de Deus? Amém. Na questão da eleição? Amém. Sim. Obedeciam? Não obedeciam. Israel queria, mas não conseguia. Era mal liderada, era mal governada. Não cumpria os princípios, porque já não tinha mais o tempo. Se tornou uma instituição falida. A quem eu considero? A quem consideramos, irmãos? Israel. Os cristãos não são povo de Deus? Não estão divididos entre Israel e Judá, irmãos? Estão ou não estão? Então quem seria Israel? Eu não. Sabe quem seria Israel, meus amados? Já ouviu falar em Igreja Católica Apostólica Romana? Já ouviu falar? Quem é que era católico? Por que era? Porque praticava? Onde nasce a instituição católica? A igreja cristã, o povo de Deus, os eleitos, os chamados, os escolhidos, caminhava tranquilamente. Os apóstolos morrem. E Paulo diz, olha, tanto Paulo quanto Pedro, ele diz, olha, Timóteo, vai firmando as igrejas por onde eu passei, vai firmando as congregações, vai levantando presbíteros, vai ungindo presbíteros, homens que sejam aptos para ensinar, que sejam exemplos, que sejam hospitaleiros, que não sejam espancadores, que não sejam gananciosos, que governem bem a sua casa, e foram estruturando, e a igreja foi estruturada. E a igreja caminhava muito bem. Existiam bispos, ou presbíteros, até Constantino resolver, inspirado pelas trevas. Por que o reino de Judá foi, o reino de Israel foi dividido? Por causa das trevas. Deus falou para Salomão, não case com estrangeiras. Ele só não quebrou a regra como casou com 300 e tinha mais 700 concubinas. Por que ele foi inspirado? Pelo Espírito de Deus? Não, pelas trevas. Amém, irmãos?
até Constantino no ano 311, 313, vir e agir mais uma vez e dividir o povo de Deus. E dizer agora, o império é cristão. Agora tudo que os apóstolos ensinaram para vocês é mentira. A forma de adorar a Deus não é em espírito e verdade, é de outro jeito. No princípio, meus amados, no princípio, os bispos que tu já ouviste falar, eram sim bispos da igreja, do povo de Deus. De onde nasce a figura do Papa? Quem se tornou o primeiro Papa? Não o nome, mas que cargo? Alguém sabe? O bispo de Roma. Tinha o bispo de Éfeso, o bispo de vários lugares. Mas Roma era a capital do império. Foi passando o tempo e disseram, não, o bispo de Roma tem que ser maior que todos. Nos disseram, nós não concordamos, nós nos retiramos. Nós continuaremos sendo Judá. Nós continuaremos adorando como é para adorar. Nós não nos prostituiremos. Mas infelizmente a grande maioria dos cristãos se prostituíram. Ficou na proporção assim de 10-2. A grande maioria dos bispos de toda a terra, da igreja viva, começou a beijar a mão do bispo de Roma. Amém, irmãos? Então quem seria Judá? Onde sou Judá? Judá, irmãos, é aqueles que detinham a essência, a verdade, o templo, entre aspas. Aqueles que tinham a condição de adorar de uma forma verdadeira, mas decidiram ser fraudulentos e traiçoeiros. Filhos rebeldes. Israel era rebelde, mas aos olhos do Senhor, o Judá ainda mais. Judá viu o erro da sua irmã, Israel. Judá viu a prostituição da sua irmã, Israel. E o que ela fez? Pior. A quem mais é dado, meu amado, mais é cobrado. Deus fala, Judá, a tua irmã, se tornou aleivosa. Viu a traição e cometeu igual. No que foi baseado as 95 teses de Lutero? No que? Qual foi a maior indignação de Lutero perante a Igreja Católica? Ele falou, calma aí. A palavra diz que é de graça. A palavra diz que não é acendendo vela. A palavra diz que não é pagando. A palavra diz que não é através de indulgência, através de imposto cristão. Sim, irmãos, foi criado o imposto cristão, imposto gospel, imposto bíblico. Tu paga e Deus tira, tu paga e Deus faz, tu paga e Deus abençoa. Isso é imposto. Será que nós já não temos uma carga tributária já que nos aflige na carne nesse século, nesse mundo? Ainda vamos colocar sobre nós um jugo pesado, irmãos, de um imposto celestial? Será? A indignação de Martim Lutero, um ex-padre, que diz, não, eu quero ser Judá, eu quero adorar da forma certa. Ele foi examinar as escrituras, ele começou a ler a Bíblia, ele viu que não existia pagar para receber. Irmãos, eu ainda não cheguei nos evangélicos, eu ainda não cheguei nos crentes, eu ainda não comecei a falar da apostasia, não comecei a falar ainda. Eu ainda estou falando de Israel. Eu estou falando de 1517. Traz a tua mente para 1517. Não para agora que tu tens assistido. Talvez alguns tenham se seduzido. Lutero em 1517 ficou abismado com as coisas que se vendiam para alcançar o favor de Deus. E ele protesta. Teve ousadia, coragem.
colava nas portas dos templos católicos as 95 teses que ele tinha feito e concluído. Amém, irmãos? Lutero é sucedido por Calvino, por John Wesley, os reformadores. Pessoas começam a adorar a Deus novamente, de uma forma certa, correta, que agrada o Senhor, de graça pela graça. A graça começa a ser pregada. Mas mais uma vez, meus amados, Judá se comporta de uma forma aleivosa, traiçoeira, fraudulenta. Amém, irmãos? Amém. Sim, a parte boa é que o Senhor tem filho nos dois lados. Mas nós já ouvimos que não adianta ser filho, tem que ser obediente. E para ficar um pouquinho mais claro, por que Israel, o reino dividido que ficou no norte, não conseguia obedecer ao Senhor? Porque eles não tinham levitas. Qual é a tribo que Deus separou para oferecer sacrifício pelos pecados e ensinar a lei? Quem? Os levitas. Eles não tinham. Entenda isso, meu amado. Se tu estiver sendo alimentado por mentira, tu será mentira. Se eu for alimentado por verdade, eu serei verdade? Se eu obedecer, sim. Israel nunca conseguiu ser fiel ao Senhor depois da divisão. Judá, leia Reis. Judá conseguia, não conseguia, conseguia, não conseguia. Amém, irmãos? Amém. Eu comparo nessa noite Israel com o cristianismo católico. E eu comparo Judá com os tais evangélicos, reformadores, protestantes, crentes. Tem vários nomes, mas é só duas categorias. Duas. Sim ou não? Sim. No que tem fraude do lado? Meu Deus, irmãos, é tanta fraude. Eu fui pesquisar um pouco. Um dado de 2013, se eu errar é pouca coisa. Eu anotei e esqueci de trazer. Em 2013, segundo a Receita Federal, porque a igreja não precisa sonegar imposto, porque elas não pagam. Então elas declaram. Sabe quanto é que é arrecadado por dia no Brasil? 2013. Sabe quanto era arrecadado por dia no Brasil de dízimo e oferta? No Brasil, falando no mundo. 60 milhões de reais. Mais de 20 bilhões por ano. Ah, pastor, mas a instituição, vocês precisam de dinheiro para manter. Eu vou ser bem ousado e bem real nessa noite. Esta congregação tem uns 30 e poucos membros frequentes, que frequentam, né? Fiéis, mais de 30. Essa congregação tem uma despesa de R$880 por mês. R$880 por mês. É o que ela arrecada. Infelizmente. Pastor, o senhor devia ensinar dízimo. Eu não vou ser Israel. Amém? Eu não vou mentir. Eu não vou me prostituir. Porque se eu me prostituir, meus amados, tu irá se prostituir. Sabe onde eu quero chegar? Que uma congregação de 30 membros, onde todos trabalham, porque homens e mulheres trabalham, deveria arrecadar uns 3, 4 mil reais. No padrão gospel, evangélico, crente. Vamos deixar por 3. Pastor, o que você ia fazer com os 2.120 reais que ia sobrar? Nós ia ajudar os órfãos e as viúvas e os necessitados. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meus amados, que se arrecadava em 2013 20 bilhões por ano, deveria ter no mínimo 10, 15 bilhões para investir, para matar a fome, para ajudar o necessitado.
Com 5 bilhõezinhos daria para eles manter a instituição deles. A maior denominação no Brasil se chama Assembleia de Deus. Sabe quanto é que eles pagam de aluguel por mês? Nem R$1. Porque todos os templos são próprios. E a gente se preocupa com a Igreja Católica. A Igreja Católica é rica, o Vaticano é rico, o Papa isso, ouro. Enchemos ou não enchemos a boca para dizer somos Judá e não Israel? O povo agia assim. O templo é nosso, Jerusalém é nossa, os sacerdotes são nossos, o padre ensina mentira, o pastor ensina a verdade. Sim ou não? E nos tornamos filhos ainda mais rebeldes. E a igreja tem se tornado ainda mais rebelde. Amém? Irmãos, eu vou continuar insistindo em pregar a verdade. A herança é no céu. A herança é para os obedientes. A herança não é para os rebeldes. A herança não é para aqueles que não concordam em padecer se for necessário. A herança não é para aqueles que querem o caminho fácil. A herança, meus amados, não é daqueles que não querem sair de Israel até Jerusalém. Aqueles que preferem ficar. Aqueles que preferem dizer, não, vamos dar uma adaptada, vamos dar um jeito, vamos fazer um altar aqui fora de Jerusalém. Não existe altar fora de Cristo. Não existe salvação, meus amados, senão em Cristo. E o que nós ouvimos semana passada? Quem é Cristo? A igreja. A igreja é Cristo. E a igreja cultua. A igreja se reúne. Eu tenho entendimento, sim, que o ápice do cristão, o ápice da igreja, é quando a igreja se reúne. Quando a igreja congrega. Quem que é casado? Quem é casado? Quando tu estás trabalhando, tu és casado? Tu é casado ou não é? Agora, qual é o ápice do teu casamento? Quando tu chega em casa. Quando tu se reúne com aquele que é um contigo. Talvez alguns entortaram o pescoço, ficaram meio assim. Eu prefiro ficar trabalhando que chegar em casa. É porque o teu casamento, o teu relacionamento não é saudável. Se tu não gosta de ser igreja, gostar de estar com a igreja, de conviver com a igreja, é porque o teu relacionamento com Deus, com Cristo, não é saudável. Amém? Porque tem se tornado um rebelde. Vamos prosseguir um pouquinho, Romanos 11. Essa questão, meus amados, seria muito ampla, mas não vai dar tempo. Mas fique-se com essa imagem. Hoje vivemos um reino dividido. Católicos de um lado, crentes de outro. E eu vou ser ousado mais uma vez. Me perdoe se eu ofender alguém vir assistir. Tiago chamou a igreja de adúltera e não teve medo. Pastor, todos os católicos são rebeldes? Pergunta para mim, Dudu. Todos os católicos são rebeldes? Antes disso, pergunta, todos os católicos são eleitos? Todos os católicos são eleitos? São. Agora pergunta de novo se eles são rebeldes. Eles são rebeldes? São. São. Porque o que tem sido oferecido é a mentira. Eu vou repetir, amados. Eu não estou dizendo que eles vão para o inferno. O que eu quero deixar bem claro na tua mente é que não tem como eu corresponder com a verdade se o que eu recebo é mentira. Não tem. Eu não vou citar quais mentiras, não dá tempo. Tu conhece. Agora, todos os crentes, evangélicos, protestantes, são filhos de Deus? Eleitos? São.
Todos são rebeldes? Não, mas a maioria. Eu sou crente e creio que não tem sido rebelde. Tem um monte de crente aqui nesse lugar que não tem sido rebelde. Consegue entender a diferença entre Israel e Judá? Por que Deus ficou mais revoltado com Judá? Israel não tinha ainda se transformado. Não tinha ainda sido resgatado. Deus falou, olha, Israel já está se justificando diante de mim agora. A traiçoeira Judá, aquela que eu revelei algo diferente, aquela que eu dei algo diferente, essa sim me decepciona. Mas a notícia boa, amados, nos versículos, é Deus dizendo, arrependam-se, convertam-se. Lembra que Deus fala lá em cima que Deus deu a carta de divórcio? E depois diz, olha, se vocês se converterem, eu vou despojar vocês novamente. Eu vou casar de novo com vocês. Casaremos de novo. Mas para sermos fiéis. Infelizmente, o que nós vivemos hoje é uma Judá rebelde. Na sua grande maioria. Amém, irmãos? Queira, deseje, fique alegre, fique feliz, amado. Fica feliz que nesse lugar não se vende sal ungido, cimento ungido, água santa ungida. Fica feliz, irmãos. Fica feliz que o teu pastor não é motivado por ganância e rouba o teu dinheiro. Mas isso existe, pastor. 2 Pedro diz que existe e existiria muito forte nos últimos dias. 2 Pedro, capítulo 2, diz que homens avarentos, motivados por ganância, homens carnais, terrenos, fariam comércio comércio da fé. De quem? Dos inconstantes. Daqueles que vão se moldando segundo a necessidade, a circunstância, a tempestade, o sol. Pessoas inconstantes, que não têm a sua fé firme, que não têm bem claro qual é a herança. Irmãos, a herança dessa terra foi para Josué e o povo de Israel, as 12 tribos unificadas. A promessa para o povo eleito, igreja, é a Jerusalém celestial. Não troca. Não troque. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, Romanos capítulo 11. Vamos ler lá, Judá. 11, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim. O apóstolo Paulo oferece a graça, prega a graça para os gentios, a igreja, Judá. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Quem é o seu povo? Quem está se referindo aqui? Israel, as 12 tribos. De maneira alguma. Porque também eu sou israelita. Porque eu, Paulo, sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu? Ou não sabeis o que diz a Escritura a respeito de Elias? Como ele falou a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, Israel matou os teus profetas, Israel derrubou os teus altares, e só eu fiquei. E agora, Senhor, eles buscam a minha alma. É o fim do teu povo, Senhor. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amém, irmãos? Já ouvimos uma palavra sobre os remanescentes. Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja, a última igreja, a Laodiceia, qual era a característica da igreja? Morna, rica e abastada. 60 bilhões de reais arrecadados no ano. 2013. Igreja rica e abastada.
Igreja que não sabe o que fazer com o seu dinheiro. O dinheiro é tanto que eles mudam a fachada para ficar tudo igual. Vamos padronizar a fachada. É muito dinheiro. Uma igreja tão... Irmãos, quem já ouviu falar em Gideões Missionário aqui de Balneário Camboriú? Um evento, Oktoberfest dos Crentes. Quem promove é a Igreja Assembleia de Deus. A maior a denominação que mais tem cristão, mais crente no Brasil. Aí tu vai dizer, pastor, Gideões Missionários, qual é a propósito deles? Eles fazem lá o Oktoberfest dos crentes, arrecadam dinheiro, pede oferta, propósito, 1.000 homens com R$1.000. 1.000 homens com R$1.000 nessa noite. Sabe quanto é que dá 1.000 homens com R$1.000? 1 milhão e uma ofertinha. 1.000 homens com R$1.000. Dá mais de 1.000. Porque eles aceitam cheque, eles aceitam cartão de crédito. Eu aqui já fui trouxa. Eu aqui já participei de um culto desse, onde um pregador disse, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que vai dar R$1.000. A igrejinha menor que a nossa, humilde, mas humilde. Eu falei, Senhor, o único que tem condição de dar R$1.000 é comigo. E eu dei R$1.000. O que Deus deveria ter revelado para aquele homem, meus amados, é que naquela época eu chegava em casa bêbado. O que Deus deveria ter revelado para aquele homem, que eu tocava bateria na igreja e o pastor sabia. E a minha esposa disse, pastor, o meu marido chegou em casa bêbado, vomitando e fez eu limpar. Não, Deus não mostrou. Deus mostrou, Deus está me mostrando que tem um homem aqui que vai dar R$1.000. Ah, Judá, fraudulenta e traiçoeira. E nós nos preocupamos com Israel. Deus vai resgatar em Israel, vai resgatar em Judá, meus amados. Mas vamos começar a olhar para nós. Deus R$1.000. Sabe o que aconteceu? Confusão. Porque o pastor com o pregador tinha combinado que iam dividir a manipulação. 10 homens iam dar 100 e um trouxa ia dar 1.000. Eles iam dividir. Aí o pastor ficou hospedado na minha casa, o pregador do Paraná. Ele falou, irmão, se tu preferir dar direto os 1.000 para mim, eu falei, não, tanto faz. Quando ele não precisou dar 500 para o pastor. E o pastor descobriu, deu um rolo danado. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Eu ouvi a voz de Deus e dei. Vamos rir um pouquinho, irmãos. Irmãos, isso acontece numa escala muito maior. Isso tem acontecido. Isso aconteceu em 2006, 2007. Há 11 anos atrás, imagina hoje. Me converti em 2005. Me desviei na metade de 2006. Final de 2006, por aí. 2007 aconteceu essa tragédia. E Deus não me matou. E Deus não mata os rebeldes, irmãos. Deus resgata os rebeldes. Aqueles que lembram que muito melhor é estar na casa do Pai. Aqueles que lembram que é melhor estar lá adorando e chorando do que estar lá adorando e lembrando das coisas erradas que faz. É muito melhor, irmãos, comer comida boa do que comer comida de porco, lavagem. Deus não rejeita o seu povo. Deus não rejeitou Israel, nação. Deus não vai rejeitar os cristãos católicos. Ele vai receber por arrependimento. Deus não vai rejeitar os crentes. Mas para herdar a herança, irmãos, tem que haver arrependimento genuíno e verdadeiro. Romanos 12, rapidinho. Tinha outras passagens de Romanos, mas deixa quieto. Não, eu vou ler, não dá para se furtar. 19, versículo 19, rapidinho. Dirás, pois, olha o que Paulo fala para os romanos, os gentios. Ele falou, Israel foi cortado pela sua rebeldia. Dirás, pois,
os ramos foram quebrados. Veio para os seus não o aceitaram. E eu fui chamado. Dirás, pois, os ramos de Israel foram quebrados, para que eu, gentil, fosse enxertado. Está bem. Pela incredulidade deles, eles foram o quê? Cortados. Pela incredulidade, pela rebeldia, perderam a herança. E tu estás em pé pela fé. Então, não se ensoberbeça, mas o que? Teme. Porque se Deus não poupou os filhos naturais, os ramos naturais, tema que Ele não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quem aqui crê na bondade de Deus? Amém. Todos. Agora tu vai levantar a mão, mas muitos que levantarem a mão não creem. Quem tem crido na severidade de Deus? Severidade. Quem crê que Deus é severo? Quem crê que Deus pune o rebelde? Quem crê que Deus vai mandar filho para o inferno? Quem crê que Deus vai deixar filho fora do testamento, da herança? Paulo diz, olha, Romanos, povo que até ontem era idólatra, povo que cria em Zeus, em Baco, não sei mais quantos deuses, Afrodite, Diana. Deus não poupou Israel. Cuide, que Ele também não te poupará, se tu tiveres o mesmo comportamento de rebeldia. Tema. Onde é que eu parei? Bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, para os que foram rebeldes, o quê? O que eles receberam? Severidade. Mas para contigo, benignidade de Deus. O que os gentios receberam de Deus? Benignidade, bondade. Por quê? Porque nós estávamos caídos. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não era povo, eu tornei povo. Os gentios, meus amados, receberam a bondade. Essa bondade é eterna. Essa bondade é eterna de uma forma assim, independente de atitudes. Vamos ler o restante versículo. Para contigo, igreja, Judá, a benignidade, a bondade de Deus. Se. O que significa ser? Condição. Se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás o quê? Cortado. Eita glória. Abre a tua Bíblia em Efésios 1. Irmãos, fica tranquilo. Falta 1 minuto para as 8. O nosso culto costuma acabar 8h30. Só para consolo de quem está cansado. Que hora começou o culto para o grupo de louvores hoje? 2h30 da tarde. Acharam legal cantar, tocar? Legal. É uma benção. O culto para eles começou 2h30. Vai acabar junto contigo. Que horas começou o culto para o pregador? Ontem. Não, hoje às 10 da manhã. Começou às 10 da manhã. E vai acabar junto contigo. Vamos aguentar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Amém? Nós somos aquilo que nós comemos. Nós precisamos nos alimentar. E nós nos alimentamos tão pouquinho da palavra. Amém? Tão pouquinho nós nos alimentamos. Vamos alimentar mais um pouquinho só. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Paulo traz a revelação de Cristo, o mistério da vontade de Deus, e ele fala assim no 11. Nele, Cristo, digo, em quem também vocês foram feitos o quê? Herança. Havendo sido o quê? Predestinados, eleição. Conforme o propósito
daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua... Por que Deus te elegeu como filho, irmãos? Porque Ele quis. Ele não olhou para o lado e disse, posso fazer? Ele não olhou para o lado e disse, será que eu faço? Ele não consultou, irmãos, Adão, nem Noé, nem Abraão, para escolher os que Ele quis escolher. Foi segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim, Deus nos faz herança em Cristo, com a finalidade de nós sermos para louvor da glória do Pai. Nós, os que primeiro, lembra da palavra do primeiro? Lembra da prioridade? O reino de Deus, a vontade de Deus, lembra? O primeiro não anula o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Mas o primeiro, é mais importante. Nós seremos para a glória do Pai, seremos herança, se nós esperarmos em Cristo, em quem também já estamos, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, as boas novidades da salvação, o evangelho, e tendo nele também crido, fostes agora selados com o Espírito Santo da promessa. Olha para cá. Paulo diz, olha, agora, povo de Éfeso, versículo 13, agora vocês também estão em quem? Em Cristo. Agora vocês são Judá, agora vocês são igreja. Em qual momento eles se tornaram? Depois que eles ouviram a palavra da verdade. Irmãos, Judá pregou a verdade através de bons reis, sim. Mas Judá também pregou a mentira. Por isso que ela foi cativa para a Babilônia. Amém, amados? Não deseje nada que não seja a verdade. É depois que nós ouvimos a verdade, cremos na verdade. Eu não estou pregando contra ninguém. Eu estou pregando contra a mentira. Eu estou pregando contra o diabo, contra o reino das trevas. Porque o diabo é o pai da mentira, Jesus disse. E quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio seu. Porque ele é o pai da mentira. E Paulo fala em 1 Coríntios, seus anjos, os anjos de Satanás se transfiguram em anjos de luz. E é necessário que os seus ministros se transfigurem em anjos de luz. Quer o nome de um anjo de... Queres o nome de um ministro de Satanás transfigurado em anjo de luz? Quer ou não quer? Quer que eu me exponha? Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, já falei? Não. Marcos Feliciano, Gideões Missionário. É que os outros eu não conheço, Brasil afora, Rincão afora, irmãos. Tem tantos. Eu vou aproveitar que a minha sogra está ali e ela tem a oportunidade de me desmentir. Chegou, a informação que chegou para mim. Eles estavam começando a frequentar lá uma igreja. Começaram a se despertar em ser Judá. E me parece, o que chegou para mim, pode me desmentir, que eles pararam de ir porque o pastor foi na casa deles e disse, ô, cadê o dízimo? Vocês não estão dando dízimo. É mentira ou é verdade? Cadê o dízimo? Não deram lá na igreja, eu vim aqui cobrar. Não foram mais. Se tu estiver passando fome, eles não vão na tua casa. Agora cobrar o dízimo, eles vão. Amém, irmãos? Nesse último Gideões missionário, um homem de Deus, eu creio, um deputado federal,
do Rio de Janeiro, um crente, foi convidado para subir no palco dos Gideões Missionários, deram o microfone para ele. Eles dão para todos os deputados crentes. Já ouviram falar do Eduardo Cunha, deputado que está preso? Presidente da Câmara? É os que assistem a televisão e são cultos, sabe quem é? Ele é crente. Membro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vivia nos cultos, nas igrejas, pedindo voto. Está preso. Foi um dos primeiros a ser preso. Milhões lá na Suíça. E deram o microfone para esse homem de Deus. E ele falou, olha, Deus me manda dar 2 recados. Fica mais gente naquele palco, meus amados, do que aqui nesse culto, mas muito mais. Eu não sei como é que não cai tanto peso. Ele falou, olha, Deus me manda, procura na internet, Deus me manda dizer, líder dos Gideões, não permita, pare de permitir pastores maçons pregarem aqui. Até brinquei que se um dia eu ganhar uma oportunidade vai ser igual a dele, uma só. E o outro recado foi, era o 7º dia da festa. Eram 10 dias de festa. Ele falou, vocês líderes do ensino que temos que dar para o Senhor, temos que dar a primícia, temos que dar 10%. Ele falou, então pega a oferta do dia, do 7º dia, e retribui, e distribui nos necessitados que aqui estão. Não fizeram nenhuma das duas coisas. Os pastores maçons vão continuar pregando lá. Tu sabe o que é maçonaria? Irmãos, eles estão tão cara de pau que eles vão na TV e dizem, sou um pastor presbiteriano, batista, assembleia, sou pastor e sou maçom, grau 9, grau 12, grau mestre. Eu já assisti. Não tem nada a ver, Não fizeram. É mais fácil eles cortar os maçons do que distribuir a oferta daquele dia. Imagina. Ficaram bravos. Não tiveram coragem de falar nada. Depois, no outro dia, esculhambaram o cara. Foi desrespeitoso. Os profetas bíblicos, eles eram desrespeitosos ou não eram? Eles eram. Jesus, entenda o que é desrespeitoso. É confrontar e desmascarar o mentiroso. Jesus, em algumas oportunidades, era ou não era desrespeitoso? Raça de víboras, sepulcros abertos, podres que fedem. Profeta, meus amados, às vezes eles são meio ofensivos. Por quê? Porque Deus rejeita o seu povo? Não, porque Deus quer que o seu povo se arrependa. Amém? Não basta ser católico ou crente, não basta ser filho. Tu tens que ser filho obediente. E se tu tens tido o privilégio de ouvir a verdade, e se tu não tiveres correspondendo com essa verdade, Deus vai olhar para ti e vai dizer, traiçoeira Judá. Pior que Israel. Amém? Tens a verdade e prefere andar na mentira. A outra anda na mentira, porque só tem a mentira. Somos herança. Versículo 14. Nós somos selados com o que mesmo? O que esse selo me garante? O que ele me dá? O qual é o que? O penhor, a garantia da nossa o quê? Herança. Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Para finalizarmos, irmãos, vamos para Lucas. Lucas. Se tu quiser ler Efésios 5 em casa, leia, eu anotei. Mas agora vamos para Lucas, não vai dar tempo. Lucas 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Não esquece lá em casa, Efésios 5.
onde diz que alguns que têm algumas práticas não herdarão, não receberão a herança. Acharam Lucas capítulo 15, versículo 11? E disse um certo homem, um certo filho, um certo povo. Perdão, e disse um certo homem que tinha o quê? 2 filhos. Quantos filhos? 2. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele filho mais moço, irresponsável, pecador, depois de alguns dias, saiu da casa do pai. Foi para uma terra o quê? Longínqua. Foi fazer o que bem entendia. Tu vai se identificar nessa noite como filho mais novo ou mais velho. Esse lugar aqui tem filho mais novo e filho mais velho. Todas as parábolas de Jesus abrangem o quê? Totalidade. O pai tem 2 tipos de filho. Tem o novo e tem o velho. Tem aquele que era, não vou usar essa palavra, coisa doida. Sabe qual é a palavra que tu usava, né? Não tem o coisa doida? É o mais novo. Consequente. Dentro da minha casa, eu tenho irmãos. Eu era o mais novo, literalmente também. E o meu irmão que está sentado lá atrás é o mais velho, de idade e também figuramente. Eu bebia cachaça e ele bebia Coca-Cola. Sempre fui o mais doido. Mas nós 2 precisávamos de um Salvador. Ele sempre foi certinho, eu sempre fui o errado. Ele sempre foi o fiel nos relacionamentos, eu sempre fui infiel. E esse filho mais novo saiu, gastou tudo, torrou tudo, envergonhou seu pai. E onde é que está o filho mais velho? Trabalhando, sendo educado, sendo bonzinho, cumprindo o horário. Está começando a entender, né? O outro filho era bonzinho. Não pediu para sair de casa, não desrespeitou o pai, não era fraudulento. Não tomava porres, não fazia festa com os amigos até de madrugada, envergonhado. Não fazia nada disso. Estava lá. Tudo que o pai falava lá e estava lá. E a Bíblia diz que o mais novo se arrependeu, voltou. E o pai o rejeitou? Não. Mas quando ele estava lá, meus amados, ele estava o quê? Morto. Ele não tinha a herança, ele não tinha mais a salvação. Ele tinha o quê? Desperdiçado a sua herança. Ele falou, dá minha herança quando mesmo? Agora. Quer a tua herança agora? O pai te dá. Quer trocar? O que mais tem, e o que mais tem, eu digo, é na grande totalidade, infelizmente. Muita tristeza. O que mais tem é crente trocando a herança que era para depois, dizendo, Senhor, depois, eu quero agora. Eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero agora. Se tu és Deus, eu quero agora. Sim ou não? Não foi o que esse filho fez? Falou, eu quero agora. Me dá minha herança agora. Gastou tudo, perdeu e não tinha mais herança. Não existe herança se não for aonde? Junto do pai. O pai deu herança, não sobrou nada. Voltou, arrependido, dizendo, já não sou mais digno de ser filho, quero ser um trabalhador.
pai não te aceita como trabalhador, o pai te aceita como arrependimento. Qual foi a atitude do outro filho mais velho, bonzinho? Versículo, vamos achar aqui. Versículo 27. Não, 25. Achou? Amém. O filho mais velho, o bonzinho, aquele que nunca errou, nunca fez nada de errado, aquele que merecia. Esse merecia herança ou merecia? Né? Ele achava que, poxa, o que sobrou daqui é meu. O filho mais velho estava no campo, trabalhando. Olha só como ele era bonzinho. Ele não era vagabundo, ele não roubava, ele trabalhava. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças, ouviu alegria, comemoração. E chamando um dos servos, perguntou: o que é isso? O que é isso? E ele disse: voltou, veio o teu irmão. Lembra o teu irmão? Lembra aquele que também é filho? Todos aqui dizem: somos filhos de Deus. Veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e não morreu antes de se arrepender. Teu pai fez uma festa porque ele não morreu fisicamente antes de se arrepender. Mas o irmão mais velho fez o quê? Se indignou. Quantos devem se indignar, irmãos, por eu segurar o microfone e pregar a palavra? Eu sei que eu não merecia. Eu sei que andei por caminhos que só eu sei onde eu andei. Mas eu me arrependi. Eu reconheci que eu andei por onde não deveria andar. Achei que eu seria apenas um servo, mas o pai decidiu me honrar como filho. Como tem feito com muitos e fará com muitos. Nessa noite tem filhos que se arrependem. E tem filhos que continuam achando que são bonzinhos. Fica até indignado quando o pecador se arrepende. Irmão, é melhor se errar e se arrepender do que achar que não erra e não se arrepender. Filhinhos de João, eu não escrevo para que vocês pequem, mas quando pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Não seja o filho mais velho, irmãos. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. E o que o pai fez? O mais velho era filho, mas era um rebelde. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu irmão como a ti. Esse princípio deixa de existir na parábola? Então esse filho era rebelde. Esse filho não se colocou no lugar do seu irmão. Meu, se fosse eu, né? Ainda bem que ele voltou. Ainda bem que ele acordou a tempo. A Bíblia diz, meus amados, que o pai foi ao encontro desse outro rebelde, o bonzinho. E o pai o quê? Instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca... Olha, presta atenção. O que eu conheço de pessoas 1000 vezes mais boazinhas que eu e vão para o inferno, e eu não vou. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, pai, sem nunca transgredir o teu mandamento. E tu nunca me deste o quê? Um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, não meu irmão, esse teu filho, vindo esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, tu matou um bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás com? Todas as minhas coisas são? Tu não usa porque tu não?
Irmãos, não adianta ser bonzinho aos teus olhos e não usufruir da graça. Sabe o que a bondade faz? Ela endurece o nosso coração. Sabe o que a autojustificação faz? Eu nunca quebrei. Não, eu não preciso. Ele precisa, agora eu não. Ela precisa, eu não. Vivia fazendo coisa errada, agora é crente. Não, agora é arrependido. O pai falou, olha, é tudo teu, por que nunca matou e comeu? Por que nunca se alegrou? Esse teu irmão tinha perdido o direito, por isso que ele volta com o rabinho no meio das pernas, e eu dou o banquete. Tu estavas aqui, tu só não percebeu a minha graça, os meus presentes, o quanto tu pode ser beneficiado. Amém, irmãos? Escolha nessa noite ser o arrependido. Pode ser o mais velho. Se o pai foi estar com ele, é para que ele se arrependesse. Mesmo sendo bonzinho. Eu converso com alguns irmãos, fico até assustado, não sei nem como é que se converteram. Eles eram tão bonzinhos. Não transgrediam as leis morais, aquelas, mas eram pecadores. Eram julgadores. Amém, irmãos? Mas era justo, versículo 32. Era justo, meu filho, que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque o teu irmão, não meu filho, ele falou o teu filho, e o pai fala o teu irmão. O teu irmão estava o quê? Morto. E ele reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ame o teu irmão. Irmãos, eu não odeio católico e evangélico. Eu amo eles. Se eles se arrependerem, vou me alegrar com eles. O pai mandou o filho mais velho ir fazer festa lá no prostíbulo. No prostíbulo, o que é prostíbulo? Lugar de prostituição. Lugar onde se paga para ter prazer. E Deus condena. No prostíbulo, eu não vou me alegrar com os meus irmãos. Se os meus irmãos se arrependerem e retornarem à casa do Pai, e a casa do Pai não é no VAR, no número 5.220. A casa do Pai é ajudar, é a igreja verdadeira e genuína, que não se prostitui, a que não vende prazeres. Aquela que ensina que prazeres é de graça com Deus. Pode usufruir. Aí eu me alegro. Aí tu deve se alegrar. Amém, irmãos? Sempre que tu se encontrar com um irmão, eu tenho o privilégio de trabalhar na rua e tenho me encontrado com alguns irmãos de outras denominações. E eles me tratam com muito respeito. E é bom. E nos alegramos e contamos algumas experiências. Irmãos verdadeiros, genuínos. Amém, irmãos? Fica de pé. Já vamos orar. Se o irmão quiser pegar o violãozinho ali, ficar preparado. Eu vou te dar um exemplo para nós encerrarmos. Vamos materializar esses dois filhos. Sabe quem é o filho? Nós podemos escolher vários, vou escolher um. O filho mais novo. Já ouviu falar de Zaqueu? Zaqueu era um judeu ou não era um judeu? Zaqueu era um judeu? Jesus falou, pois esse também é filho de Abraão. Você tem que ler mais os evangelhos. Mas ele tinha se tornado um cobrador de imposto. Ele tinha se vendido para Roma. Ele oprimia seu próprio povo. Vai ligando as coisas. Zaqueu, um judeu, oprimia o seu próprio povo, cobrando cargas tributárias. E Jesus olha, onde é que está Zaqueu? Em cima? Isso aí, me ajuda. A palavra é ruim de falar.
Árvore. Subiu. Deus tocou no coração dele, sobe. Jesus falou, desce depressa, porque convém, é necessário, tu precisa que eu pouse na tua casa. Jesus foi, abriu a boca, já falei uma vez, na roda dos escarnecedores, quem tem que ter a palavra é o crente. Jesus começou a falar, e Zaqueu falou, Senhor, tudo que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres, ele era rico. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Jesus falou, hoje o filho pródigo retornou. Paulo era o filho novo ou o filho velho? Você já tinha parado para pensar nisso? Tenham paciência comigo, me dê mais 2 minutos. Velho. Paulo era o filho mais novo ou o filho mais velho? Velho. Qual? Velho. O mais velho. Mais velho. Paulo era judeu, era fariseu. Paulo era judeu, fariseu. Em Filipenses capítulo 3, ele fala, olha, da tribo de Benjamim, do lado de Judá. Eu da tribo era de Benjamim, Judá. Segundo, circuncidado no 8º dia, segundo a lei, irrepreensível. O filho mais velho não quebrava as regras do pai. Só que daí o pai começa a resgatar os perdidos, os gentios. O que Paulo mais velho faz? Nós não merece. Paulo começou a perseguir e matar os cristãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo diz, olha, eu era irrepreensível, eu era bonzinho. Quanto ao zelo com Deus, eu era perseguidor da igreja. Agora, eu tive que tomar uma decisão. Para mim ganhar Cristo, para mim viver na graça e manifestar a graça, eu tive que considerar tudo merda. Tudo esterco. Amém, irmãos? Amém. Considera. Eu não sei qual é a tua decisão. Se tu tens que se arrepender, igual Zaqueu, igual o filho pródigo, ou se tu tens que considerar a tua vida boazinha, esterco. Tem que ter uma decisão. Zaqueu recebeu herança. O filho pródigo, um cobrador de imposto, um fraudulento, um ladrão. Paulo, certinho, bom. Paulo era bonzinho, irmãos. Ele perseguia cristão. Ele era zeloso segundo a lei mosaica. Zeloso. O filho mais velho. E Deus falou, vou te apresentar a graça e misericórdia. Eu vou te apresentar, eu vou te mostrar que ninguém merecia. Tu era bonzinho, mas teu coração era duro. Amém? Jesus falou, Paulo, duro é para ti, Saulo. Recalcitrar contra o quê? Aguilhões. Os aguilhões. Duro é para ti lutar contra a minha vontade, a minha direção. Para que serviu o aguilhão mesmo? Para conduzir. Irmãos, o Senhor não pede conselho, Ele conduz como Ele quer. Amém? Amém.